Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Beatriz Costa, tenho 25 anos, e apesar de estar estudando literatura na Universidade de Lisboa, passo boa parte do meu tempo trabalhando na antiga Biblioteca Municipal de Alfama. Sempre adorei o cheiro de livros velhos, o som das páginas sendo folheadas, e até mesmo aquele silêncio quase sagrado que paira entre as prateleiras. Mas nunca pensei que, entre aquelas paredes repletas de histórias, eu descobriria uma que mudaria completamente a minha vida. Naquele dia, estava reorganizando algumas seções antigas que ninguém visitava há anos. O setor proibido, como brincávamos entre os funcionários, tinha livros que pareciam ter sido esquecidos pelo tempo. Entre pilhas de enciclopédias empoeiradas e romances que ninguém mais lia, meus dedos tocaram algo diferente, uma capa de couro desgastada, que quase se confundia com o pó que a cobria. Curiosa, puxei o livro da prateleira. Ao abri-lo, um pequeno maço de papéis amarrotados caiu silenciosamente sobre a mesa. Eram cartas de amor, datadas de 1943 a 1949. Cartas que nunca haviam sido enviadas. A letra era firme, quase apaixonada, mas cheia de hesitação. Meu coração acelerou. Cada página revelava sentimentos profundos de um soldado chamado João, destinado a lutar em terras distantes, escrevendo para sua amada Maria. As palavras transbordavam saudade, esperança e medo de não voltar. Era como se eu tivesse encontrado um pedaço de um passado secreto, guardado nas sombras daquela biblioteca por décadas. Senti um impulso irresistível. Precisava descobrir o que aconteceu com aqueles dois. Por que aquelas cartas nunca foram entregues? Onde estaria João? E Maria? Será que eles se encontraram novamente? Minha imaginação voou, misturando passado e presente, enquanto eu cuidadosamente lia cada palavra, quase sussurrando junto com o autor. Enquanto eu folheava as cartas, percebi um detalhe curioso. Algumas palavras estavam substituídas por símbolos estranhos, como se fossem códigos. Eu franzi a testa, intrigada. Quem escreve cartas de amor em código? Meu coração palpitava com a ideia de decifrar cada mensagem, descobrir os segredos que se escondiam entre linhas tão antigas. No dia seguinte, decidi procurar ajuda. Foi então que conheci Rafael Mendes, o jovem arquivista recém-contratado pela biblioteca. Ele era um pouco desajeitado, sempre procurando os óculos que insistia em perder entre livros e papéis. Mas havia algo nele que me transmitia confiança, e uma curiosidade que combinava perfeitamente com a minha. Mostrei a ele as cartas. Rafael examinou cada página com cuidado, franzindo a testa, e depois sorriu. Beatriz, essas cartas são incríveis, e parecem esconder um mistério que vale a pena investigar. Aquela frase acendeu em mim uma chama de empolgação. Sentia que aquela história não pertencia apenas a João e Maria. De alguma forma, ela estava me chamando, pedindo para ser desvendada, e agora, com Rafael ao meu lado, eu não iria desistir. Enquanto saí da biblioteca naquela tarde, com as cartas cuidadosamente guardadas em minha bolsa, sentia uma mistura de medo e excitação. Algo me dizia que aquela investigação nos levaria muito mais longe do que eu podia imaginar. E, talvez, também nos aproximaria de algo inesperado. No dia seguinte, voltei à biblioteca cedo, com as cartas cuidadosamente guardadas em minha bolsa. Rafael já estava lá, como sempre, tentando encontrar seus óculos em cima de uma pilha de livros empoeirados. Quando me viu, sorriu de um jeito meio desajeitado, mas encantador. Então, você trouxe as cartas, disse ele, pegando uma xícara de café. Preparada para começar nossa investigação? Assenti, sentindo uma pontada de nervosismo misturada com entusiasmo. Eu não sabia exatamente o que esperar, mas algo dentro de mim dizia que aquela história era maior do que simples cartas. Começamos pelo óbvio, tentar descobrir mais sobre João e Maria. Rafael sugeriu consultar arquivos municipais e registros antigos, enquanto eu me encarregaria de analisar o conteúdo das cartas. À primeira vista, parecia simples,
Mas logo percebemos que algumas cartas continham símbolos e palavras estranhas, pequenas notas codificadas, como se João tivesse escondido mensagens secretas que apenas Maria pudesse entender. Parece um enigma, comentou Rafael, franzindo a testa. Mas não se preocupe, adoro decifrar códigos. Passamos horas juntos na biblioteca. Cada carta que eu lia parecia me puxar mais fundo para o passado. Eu podia sentir a saudade de João, a ansiedade de Maria, cada emoção tão viva que quase conseguia ouvi-lo sussurrando entre as prateleiras. Rafael, ao meu lado, ria das minhas expressões dramáticas ou franzia a testa quando os símbolos não faziam sentido. Beatriz, veja isso, disse ele, apontando para uma sequência de símbolos. Acho que isso pode ser uma pista sobre onde eles se encontraram pela última vez. Meu coração disparou. Uma pista concreta. Sentia a adrenalina subir enquanto imaginava a história ganhando vida diante de nós. A cada nova descoberta, Rafael e eu nos aproximávamos, compartilhando risadas, olhares e pequenas provocações. Ele tinha o hábito de tocar levemente minha mão quando encontrava algo interessante, e eu fingia não notar, mas meu coração sempre acelerava. Entre uma carta e outra, decidimos visitar o arquivo histórico do bairro de Alfama. O prédio antigo cheirava a madeira e papel envelhecido. Enquanto procurávamos registros, Rafael se atrapalhava com os papéis, derrubando fichas pelo chão. Desculpe, sou um desastre, disse ele, rindo, enquanto tentava recolher tudo. Eu não consegui conter a risada, e naquele momento senti algo especial. Era como se cada tropeço dele tornasse aquele dia mais leve, mais real. Enquanto isso, comecei a perceber que os símbolos nas cartas não eram aleatórios. Alguns coincidiam com nomes de ruas antigas, outras com datas importantes para a história de Lisboa. Rafael, animado, começou a me explicar suas teorias. Beatriz, acho que João queria deixar um mapa de suas memórias para Maria, caso algo acontecesse com ele durante a guerra. Cada carta tem uma pista, e juntas elas formam um caminho. O tempo passou sem percebermos. Quando finalmente olhamos para o relógio, já era noite. A biblioteca estava vazia, exceto por nós dois, e a luz fraca das lâmpadas criava sombras nas prateleiras. Um silêncio confortável se instalou, e por um instante, senti que nada mais importava além daquele momento: as cartas, o mistério e Rafael. Beatriz, ele disse, quebrando o silêncio, você acredita que pessoas podem guardar segredos por tanto tempo? Que o passado ainda pode nos encontrar? Assenti, sentindo um frio na barriga. Sim, e às vezes, ele encontra exatamente quem precisa. Naquela noite, voltando para casa, não conseguia parar de pensar nas cartas. Mas uma dúvida persistia: será que João e Maria realmente se encontraram depois da guerra? Ou as cartas seriam tudo o que restava de um amor perdido? O que eu não sabia era que a resposta estava mais próxima do que imaginava, e que a cada pista descoberta, Rafael e eu nos aproximaríamos não apenas do passado, mas também um do outro. Nos dias seguintes, nossa investigação se intensificou. Cada carta parecia guardar uma nova pista, e a cada descoberta, Rafael e eu nos sentíamos mais conectados. Era curioso como o mistério de João e Maria se misturava com a nossa própria história, como se o passado estivesse nos guiando. Uma tarde, decidimos visitar o antigo bairro onde Maria morava, segundo algumas referências que encontramos nas cartas e nos arquivos. As ruas estreitas de Alfama tinham um charme antigo, com azulejos coloridos e portas de madeira que rangiam ao serem abertas. Eu segurava firmemente as cartas em uma pasta, quase com medo de que uma brisa as levasse embora, enquanto Rafael anotava cada detalhe em seu caderno. Enquanto caminhávamos, encontrei algo estranho, uma placa desgastada com uma data antiga que coincidia com uma das cartas de João. Meu coração disparou. Rafael, olha isso! Exclamei, apontando para a placa. Ele se aproximou, ajustando os óculos e sorrindo. Isso confirma que estamos no caminho certo. João provavelmente passou por aqui. No entanto,
nem tudo era simples. Algumas cartas tinham referências contraditórias, lugares que pareciam impossíveis de serem visitados à época, e datas que não batiam com registros oficiais. Isso nos fez parar e refletir. Beatriz, disse Rafael, olhando para mim com intensidade, você acha que ele poderia ter inventado essas pistas de propósito? Como se estivesse testando Maria. Assenti, sentindo o frio da incerteza. Era incrível pensar que, mesmo décadas depois, aquelas palavras ainda nos desafiavam, nos forçando a decifrar cada gesto e cada segredo de João. Enquanto voltávamos à biblioteca, começou a chover levemente, pingos batendo nos paralelepípedos. Eu, distraída, quase escorreguei, e Rafael me segurou rapidamente pelo braço. Você é desastrada, brincou ele, mas havia um sorriso suave em seus olhos. Meu rosto corou, e por um instante, tudo ao redor desapareceu. Apenas nós dois, o som da chuva e a sensação de proximidade. De volta à biblioteca, dedicamo-nos a decifrar os símbolos das cartas. Alguns deles pareciam códigos simples, substituindo letras por números ou símbolos antigos. Cada descoberta nos dava um pequeno triunfo, e cada erro nos fazia rir de nós mesmos. Mas quanto mais avançávamos, mais eu percebia que havia algo profundo naquele amor antigo, algo que refletia na nossa própria relação crescente. Em uma das cartas, encontramos uma referência a um diário perdido de Maria, que poderia conter a resposta para todas as nossas perguntas. Infelizmente, não havia menção de onde ele estaria. Rafael, animado, sugeriu. Talvez o diário tenha sido guardado em algum arquivo pessoal ou casa antiga. Precisamos investigar mais. Nas semanas seguintes, nossas pesquisas nos levaram a bibliotecas, arquivos municipais e até conversas com moradores antigos de Alfama. Cada descoberta revelava pequenos detalhes da vida de João e Maria, mas também nos aproximava. Compartilhávamos olhares rápidos, risadas silenciosas, e momentos de cumplicidade que pareciam sussurrar algo mais do que apenas amizade. Uma noite, enquanto reorganizávamos as cartas para tentar montar uma linha do tempo dos eventos, Rafael olhou para mim e disse, quase em sussurro: Beatriz, se algum dia eu me perdesse entre todos esses papéis, espero que você estivesse aqui para me encontrar. Meu coração acelerou, e por um instante fiquei sem palavras. Sentia que a tensão não era apenas pelas cartas, mas pelo que estava surgindo entre nós. Um misto de medo, expectativa e desejo de estar perto dele. Mas, ao mesmo tempo, um novo mistério surgiu. Entre as cartas, encontramos uma fotografia antiga de Maria sorrindo com uma senhora idosa que nunca parecia mencionada nos textos. Quem seria aquela mulher? Por que estava na foto? E, mais importante, poderia ela ter pistas sobre o destino final de João? Eu olhei para Rafael, e vi que ele sentia a mesma mistura de excitação e ansiedade. Sabíamos que estávamos próximos de uma grande descoberta, mas também percebíamos que essa jornada poderia mudar tudo, não apenas nossa compreensão da história de João e Maria, mas também nossos próprios sentimentos. Quando fechamos a biblioteca naquela noite, uma sensação de antecipação pairava no ar. O passado parecia vivo, nos chamando, e algo me dizia que estávamos prestes a encontrar alguém que guardava o segredo final. Nos dias seguintes, a excitação e a ansiedade cresciam. Cada nova carta e cada pista nos aproximavam de uma descoberta crucial, mas ao mesmo tempo nos deixavam mais apreensivos. Quem seria a mulher da fotografia antiga? Onde estaria Maria? E João? Estaria vivo de alguma forma? Rafael e eu decidimos visitar um antigo centro comunitário de Alfama, onde moradores mais velhos costumavam guardar registros de família e memórias do bairro. O local era modesto, com paredes repletas de fotos em preto e branco e prateleiras abarrotadas de documentos amarelados pelo tempo. Ao entrar, senti uma mistura de expectativa e medo, como se estivéssemos prestes a abrir uma porta para um passado que nunca deveria ter sido esquecido. Perguntamos a alguns moradores se conheciam uma mulher chamada Maria Costa, que teria vivido ali na década de 1940.
Uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil nos olhou atentamente e disse: Ah, Maria, sim, lembro-me dela. Mas faz tanto tempo. Talvez vocês queiram conhecê-la. Ela ainda mora por aqui, numa casa antiga perto da praça principal. Meu coração disparou. Rafael e eu trocamos um olhar silencioso, cientes de que estávamos prestes a descobrir o desfecho daquela história. Seguimos até a casa indicada, um sobrado antigo com janelas de madeira pintadas de azul. Ao bater na porta, uma senhora muito idosa abriu lentamente. Havia algo familiar em seu olhar, uma mistura de curiosidade, surpresa e emoção. Olá, meu nome é Beatriz, e este é Rafael, comecei, com a voz um pouco trêmula. Encontramos algumas cartas antigas que parecem ter sido escritas para você? Ou por você? A senhora segurou o porta-retrato em que estava a fotografia antiga, seus olhos marejados. Vocês encontraram as cartas de João? Perguntou com voz fraca, mas firme. Eu pensei que nunca mais as veria. Ela nos convidou a entrar e, sentados na sala iluminada pela luz suave do entardecer, começamos a ler algumas cartas juntos. Cada palavra parecia despertar memórias adormecidas, e pude sentir a emoção no ar, tão intensa que quase me sentia parte daquela história antiga. João, ele sobreviveu à guerra, mas perdeu a memória por alguns anos, explicou a senhora, que era, de fato, Maria. Quando voltou, não se lembrava de mim. Nunca conseguimos nos reencontrar. E essas cartas ficaram escondidas por décadas, esperando para serem lidas novamente. Enquanto Maria contava, senti uma pontada de tristeza, mas também uma profunda admiração pela força do amor que havia resistido ao tempo. Rafael segurou minha mão discretamente, e naquele toque silencioso senti o quão próximos estávamos nos tornando. Mas nem tudo era emoção tranquila. Entre as cartas, encontramos uma anotação diferente, escrita com uma letra que não reconhecíamos, uma espécie de recado codificado de João, que não havia sido mencionado antes. O papel continha uma última pista, algo que poderia mudar nossa percepção da história. Rafael franziu a testa, intrigado. Beatriz. Isso pode indicar que João deixou uma mensagem secreta, talvez sobre algo que ele queria que Maria soubesse ou que fosse encontrado apenas depois de tanto tempo. Senti um frio na espinha. Aquela descoberta nos lembrava que o passado ainda tinha segredos guardados, e que nossa jornada estava longe de terminar. Maria, emocionada, nos agradeceu por devolver-lhe uma parte de sua história perdida, mas seus olhos mostravam que ela mesma não conhecia todos os mistérios que João havia deixado. Naquela noite, enquanto voltávamos para casa, a cidade parecia mais silenciosa e antiga, como se a Alfama guardasse cada segredo, cada suspiro do passado. Rafael olhou para mim e disse suavemente: Beatriz, talvez seja a hora de pensarmos não só no passado, mas no que ele nos ensina sobre o presente. Eu concordei, sentindo que havia algo entre nós que crescia a cada passo daquela investigação. Mas, ao mesmo tempo, a carta codificada deixava uma pergunta inquietante. O que exatamente João queria que Maria descobrisse? E será que essa última mensagem mudaria tudo o que achávamos que sabíamos sobre ele? Enquanto guardava as cartas cuidadosamente na bolsa, uma sensação de antecipação me tomou. O final da história parecia próximo, mas eu sabia que ainda haveria surpresas, e que Rafael e eu teríamos que enfrentar não apenas os segredos do passado, mas também os sentimentos que surgiam entre nós. Na manhã seguinte, voltei à biblioteca com Rafael. Ainda sentia a emoção da visita a Maria, mas havia algo que nos chamava de volta. A carta codificada de João, que prometia revelar o último segredo da história. Eu a segurava com cuidado, sentindo que cada símbolo guardava uma chave não apenas para o passado, mas também para algo que poderia nos mudar. Rafael ajustou os óculos, olhando para os símbolos. Beatriz, acho que ele usou uma cifra simples, mas precisamos de calma para decifrá-la, disse, com aquele sorriso confiante que sempre me tranquilizava. Passamos horas analisando cada linha, cada símbolo, cruzando datas,
nomes de ruas e pequenos detalhes que apareciam nas cartas anteriores. Aos poucos, o quebra-cabeça começou a fazer sentido. A mensagem final de João não era apenas sobre Maria, era sobre esperança, sobre não deixar o amor desaparecer, mesmo que a vida se afastasse. Ele queria que Maria soubesse que, mesmo separados pelo tempo e pelas circunstâncias, o amor verdadeiro sobrevive, murmurei, emocionada. Rafael olhou para mim, e por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Aquele silêncio estava carregado de significado. Eu podia sentir que nossas próprias vidas se cruzavam com aquela história antiga, e que estávamos prestes a escrever algo novo, juntos. Decidimos devolver a carta a Maria pessoalmente, acompanhados da explicação da cifra. Ao entregar-lhe o papel, vi lágrimas nos olhos dela, mas também um sorriso sereno, cheio de gratidão e compreensão. Vocês devolveram a mim mais do que cartas. Devolveram uma parte da minha vida, disse Maria, segurando nossas mãos. Enquanto nos preparávamos para sair, Maria nos olhou com um brilho nos olhos. E lembrem-se, a vida é cheia de surpresas. Nunca deixem de viver o presente. Saímos da casa dela com o coração leve, mas algo no ar nos lembrava que nossa própria história estava apenas começando. Rafael segurou minha mão discretamente, e desta vez, não houve hesitação em nenhum de nós. Beatriz, eu sinto que essa aventura nos trouxe algo mais, disse ele suavemente. Eu sorri, sentindo o calor da verdade. Eu também, Rafael. Não quero perder nem um instante. Nos dias que se seguiram, continuamos nosso trabalho na biblioteca, mas algo havia mudado. Cada carta, cada pesquisa, cada risada compartilhada nos aproximava mais. O mistério de João e Maria nos ensinou a não deixar o tempo escapar, a valorizar cada momento, cada sentimento, cada gesto. No entanto, ao reorganizar algumas cartas antigas na seção Setor Proibido, encontrei um envelope fechado, marcado com as iniciais JC e MC, que não tínhamos percebido antes. Parecia mais recente, como se alguém quisesse que fosse encontrado agora, neste exato momento. Rafael, olha isso, disse, mostrando o envelope. Ele franziu a testa, intrigado. Parece que o passado ainda guarda algo, ou talvez o presente esteja nos chamando para um novo mistério, comentou, e senti um arrepio de expectativa. Enquanto caminhávamos pela biblioteca silenciosa, segurando aquele envelope misterioso, percebi que nossa jornada estava longe de terminar. João e Maria nos mostraram que o amor verdadeiro resiste ao tempo, mas também nos lembraram que cada história deixa pistas para as próximas. E, por um instante, pensei, o que mais poderia estar escondido nas sombras das prateleiras antigas? Que segredos ainda esperavam para serem descobertos? O envelope permanecia selado, prometendo uma nova aventura, uma que poderia nos desafiar, emocionar e aproximar ainda mais. E, naquele momento, Rafael e eu nos entreolhamos, cientes de que estávamos prontos para descobrir, juntos, tudo o que viesse a seguir. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.